Programa. Diante de tanta coisa ruim, um talento extraordinário. Sara, bom dia. Bom dia, Dilei. Obrigada pelo convite, né? Já tinha me feito convite antes, né? Eu não pude vir, mas eu fiquei nessa dívida. Te parabenizar pelo programa, que é muito importante, né? Ter esse programa de utilidade pública, onde as pessoas, o povo, né, pode estar falando, né? E, enfim, você pode estar ajudando as pessoas do nosso município, né? Nossa região. E é um prazer estar aqui. Prazer é meu, é nosso, de todo o programa, de toda a produção. Onde você tem se apresentado nos últimos dias, Sara? Onde vai se apresentar? Fala aí da sua agenda. Tenho me apresentado bastante, assim, eu não tenho lugar fixo, né? Eu tenho feito muitos eventos. Hoje eu vou estar no Le Monde. Eu vou estar lá fazendo um som com o Júnior Carriço. Grande Júnior, Júnior, essa dupla maravilhosa. Sara, e o que você vai apresentar pra gente hoje, pros nossos ouvintes, nossas ouvintes? Vou cantar uma canção que ela já foi até traduzida para outras línguas, né? Japonês, alemão, da Ana Vilela, que o pessoal sempre pede, se chama Trembala. Lindíssima. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho lhe fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Sara Dias, obrigadíssimo por sua presença. Esse programa é seu, volte sempre. Obrigada, Dilei. Obrigada mesmo pelo carinho de sempre, muito bom. Você já foi em vários eventos, né? Claro. Inclusive, a última vez que nos encontramos foi naquele restaurante, o Caiçara, né? Em Barra São João. Caiçara, do meu amigo Durval, meu amigo Maurício, na Beira Rio. Aliás, uma região lindíssima de Barra de São João. Fui lá te ver, só fui lá te ver. Foi, é verdade. Fiquei muito feliz com sua presença lá e obrigada pelo carinho de sempre, tá? E um beijo para todos os seus ouvintes aí. Beijão, Sara. Obrigado. Volte sempre, esse programa é seu. Você é sócia aqui, tá bom? Valeu, obrigada. Beijo grande, beijo grande. Beijo, beijo. Marcos Soares. E agora, Marcos Soares, com quem vamos aí, irmão querido? Muito bem, querido Dirley, são 9 horas e 21 minutos, 9 horas e 21 minutos. Ô Dirley, tem uma notícia muito interessante que chegou pra gente aqui agora, sobre Araruama, viu? Que a ação social está sendo realizada hoje lá no centro de Araruama, assessoria jurídica, aferição de pressão arterial, fisioterapia e outros serviços vão ser oferecidos de 9 horas da manhã até 1h da tarde. Na verdade, isso é um assunto de interesse da população,
Porque a gente sabe muito bem, né, meu querido Dirley, que a saúde pública é horrível, tá terrível nesse país, nesse estado principalmente, estado de calamidade pública. Então, para as pessoas que são necessitadas e que estão com problemas aí de pressão arterial, fisioterapia e outras coisas, então tá sendo oferecido esse trabalho no centro de Araruama, viu, querido Dirley? Maravilha, maravilha. Ligado aqui no Fala Dirley, o meu querido amigo Sérgio, da Que Sabor. Abraço carinhoso do Dirley, meu querido Sérgio. E agora o César Pinho, César Pinho na ponta da linha. Muito bem, são 9h22, queridão Dirley, atenção toda a região que tá ligada aqui. O Dirley, tem um assunto que a gente queria só colocar antes do César Pinho, que é muito importante. A gente sabe que o nosso país passa por momento de corrupção e corrupção uma atrás da outra. A Lava Jato tá provando isso aí e a gente tem percebido que mesmo com a ação da Lava Jato, as falcatruas continuam acontecendo. Mas o que mais tem me deixado intrigado e acho que é uma ideia interessante e inovadora é o fato de algumas pessoas estarem gravando, né, esses corruptos e depois apresentam isso como prova, como matéria, né, como testemunha contra esses corruptos. Não é isso, Dirley? É isso, e nós precisamos estimular as pessoas. Você que me ouve, tem que qualquer desvio de conduta, sobretudo de autoridade, você precisa registrar, não está sendo dedo duro, não. Você, como cidadão, você precisa exercer na plenitude da sua cidadania, você se colocar dessa forma e fazer com que essas pessoas que roubam o seu direito, essas pessoas que roubam a sua saúde, que roubam a qualidade na sua educação, que roubam o seu dinheiro, essas pessoas não podem ficar impunes. Secretários, ministros, secretários de Estado, secretários municipais que chamam você empresário, você cidadão, que chama nos gabinetes para cochichar no ouvido, para pedir propina, para pedir dinheiro em troca de algum serviço que você precise no poder público, no serviço público. Grave, registre, denuncie, bote esses safados, esses moleques, esses vagabundos na cadeia, porque é o lugar de secretário corrupto, lugar de ministro corrupto, lugar de político corrupto é na cadeia. Então você precisa registrar, sim. Essa é uma iniciativa do programa que a gente vai estimular aqui. Grave, ande com um gravadorzinho no bolso. O seu celular normalmente tem um dispositivo para gravar. Grave essa conversa. Faça isso para o bem do seu filho, para o bem da sua cidade, para o bem da sua família, para o bem do seu país. E agora o nosso César Pinho. César tá na ponta da linha? Ainda não? César não acordou ainda? Acorda, César Pinho. Cadê o galo, Tiago? Tiago, cadê o galo pro César Pinho? Acorda, César Pinho. Mandar um abraço aqui pro nosso Cícero Márcio. Aliás, acorda, Cícero. Cícero não veio hoje. Eduardo Silva, cadê você, meu jovem? Foi cuidar do cabelo? Tá no salão, cuidando da cabeleira, Eduardo? E cadê você? Nós estamos com saudade de você. O ouvinte tá cobrando. Cadê o Eduardo Silva? César Pinho acordou? Ainda não? Então... Balanço da Semana. Olha, querido Dirley, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Guilherme Couto de Castro, suspendeu nessa sexta-feira a liminar da Justiça Federal de Macaé, que impediu aumento de impostos sobre o comércio de combustíveis. Esse assunto a gente vai falar daqui a pouquinho, a partir das 10 horas aqui no programa Fala Dirley. Agora, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Dirley, emitiu um alerta de atenção com risco de vendaval para a cidade de Ribeirão dos Lagos, né? E esse alerta com grau de severidade e perigo ainda continua válido, viu? Muitos ventos ontem, né? Provocando inclusive acidente, um tenente bombeiro cuja placa de um comércio na Teixeira de Souza caiu e feriu um subtenente, né? Isso. Foi ferido, não gravemente, eu acredito, graças a Deus, segundo consta, está passando bem, está consciente, mas os ventos passaram com tudo por aqui. Mas isso me arremete também, Dirley, a essa fiação antiga, a esses postes antigos que estão esticados por toda a nossa região, ao passo que deveriam ser
por baixo da terra, deveriam ser subterrâneos. Por que isso já não foi feito para nossa região? Aliás, não é só isso, Marco. Na verdade, por que não foi feito? Porque se gasta dinheiro que é para investir em obras, dinheiro que é para investir em infraestrutura, se superfatura o homem público, o prefeito, o cidadão que tem um cargo eletivo, ele quer ser sócio e muitas das vezes majoritário do empresário e cobra um preço extorsivo por uma obra. Um banco de praça custa mais do que um hospital, porque na verdade não se constrói um hospital nessa cidade, não se equipa um hospital nessa cidade, não se dá qualidade na saúde nessa cidade, e a infraestrutura dessa cidade, como você mesmo coloca, Marco, é verdadeiro absurdo. Você vai em qualquer cidade de porte médio do interior aí, e que não tem royalties do petróleo, as cidades têm infraestrutura, as cidades não têm esse monte de fio, essa casa de gambiarra, gato, né? Essas verdadeiras gambiarras nos postes no centro da cidade. E aí também tem um outro detalhe, toda essa fiação, toda essa gambiarra, além da falta de fiscalização, porque como é que uma placa, ela se desprende, o vento não foi tão forte assim, é uma placa de um comércio, se desprende e vai cair na cabeça de um cidadão. É falta de fiscalização, é falta de fiscalização de postura, é falta de fiscalização do serviço público, é falta da presença da Concercaf, é falta da presença da prefeitura. Nós vamos denunciar, vamos continuar denunciando aqui. Inclusive, Dirley, já estão alegando que o grande problema da região toda com essa falta de energia foi essa ventania aí. Como você disse, Dirley, não teve uma ventania a ponto de ter esse problema todo, não. O fato é que até agora, por exemplo, no condomínio dos Pássaros, que você acabou citando no início do programa aí, de ontem, por volta de 18 horas até hoje, esse horário, por volta de 8, 9 horas da manhã, não havia um funcionário da Enel. É Enel que chama? Enel. Só mudou de nome, Ampla, só mudou de nome, mas ampliou a incompetência. Então, ampliou a péssima qualidade dos serviços. É descabido uma população ficar sem energia elétrica e sem um feedback da empresa por tantas horas a fio. Isso é um absurdo. Agora, já que você está falando de Cabo Frio, Dirley, deixa eu te apresentar um dado aqui que você vai achar interessante. Cabo Frio, a gente sabe que está passando por muita violência, né? E desde o início da semana, Dirley, foram emitidos mais de 5 casos de violência ou homicídio em diferentes partes dessa cidade. Entre os locais afetados estão Unamar, que a gente está sempre falando aí, aqui na nossa querida São Cristóvão, Manuel Correia e Jardim Esperança. A Polícia Civil está buscando possibilidades de como reforçar essa segurança junto com o Estado do Rio. Você acha que tem jeito, Dirley? Aliás, nós vamos fazer no dia 26 um debate aqui com a presença do delegado Omena, da Roubos e Furtos no Rio de Janeiro, da delegada Flávia Monteiro de Barros, do coronel comandante da PM aqui na nossa região, da Patrícia Cardinô, que é presidente do Conselho de Segurança Pública, e nós vamos discutir exatamente essa questão da segurança. Infelizmente, não é para alarmar, não é para ser pessimista, mas eu penso que toda vez que no Rio de Janeiro a Força de Segurança Nacional, com 10 mil homens como agora, começa a apertar, a bandidagem ela escoa, ela foge exatamente aqui para nossa região. Então não temos perspectiva. Foi assim com a tal UPP. Quando o governador Cabral, hoje preso atrás das grades, fez aquela onda toda e avisava em rede nacional, dizendo: nós vamos entrar aí, bandidos, criminosos, safados, traficantes, saiam porque nós vamos entrar. Onde já se viu um negócio desse? E o mundo inteiro aplaudia essa política. O Beltrame é o cara, Beltrame é o bom. É bom, agora tá se vendo exatamente o cara bom. Sem dar um tiro. Aí a TV mostrava multidão de bandidos saindo. Meus amigos, isso não é segurança pública. Dá sensação de segurança pública. Isso é brincar com o dinheiro público e com a segurança da população, isso sim. Mas falar em segurança, falar em população carente, em população que vive
como o primo pobre de Cabo Frio, abandonado, e é de lá que vem todo o dinheiro de Cabo Frio, praticamente, dos royalties do petróleo. Mais de 75% dos royalties do petróleo vem de Tamoios. Só que os prefeitos tomam conta, pegam esse dinheiro e não destinam, não devolvem a quem de direito, ou seja, a população de Tamoios. E é de Tamoios, de lá, que vem a voz do povo. Fala, César Pinho. Olha aí, Wanderlei, tudo bem? Recebi o seu recado. Acordou o Galo? Não, foi o Thiago que mandou o Galo pra você. Na cabeça do Galo desde as 5 da manhã. A culpa é do Thiago, não é minha. Olha de novo aí. Thiago. Olha só, aproveitando o seu gancho aí, da questão da violência, desse lugar aprazível que era Tamoios, que a gente tinha toda a tranquilidade, e que a gente tem que agradecer àquele cidadão que está lá na cadeia, que fez isso. Aquele tal de Sérgio Cabral, que roubou o povo, que arrebentou com o povo, fez essa política equivocada de um PP que é para beneficiar quem tem grana, quem mora na Zona Sul, com os negócios de um PT que não dá certo, e chegou aqui, o que aconteceu? Espirrou o tráfico para tudo que é interior. Então, hoje, em Tamoios, nós temos pelo menos aqui 3 facções criminosas, poderosas, mandando aqui. E é a pessoa que vem dos morros do Rio, das comunidades aí do Rio de Janeiro, são pessoas poderosas, cheios de fuzil na mão aqui para arrebentar, entendeu? E oprimindo o povo aqui. Mas por quê? Por causa de uma política equivocada desse tal de Beltrame aí que você falou, que todo mundo diz que é um grande secretário. Secretário só se for de gabinete, porque secretário de rua ele nunca foi. E lamentavelmente, desculpa o desabafo, mas aproveitei o seu gancho para fazer. E aproveitando também, já que você me irritou falando, botando o Galo na minha cabeça. Foi o Thiago, não fui eu não. A culpa é do Thiago. Aqui na rua do DPO, o Anderson. Na semana passada nós tivemos uma manifestação pelo total abandono da rua do DPO. Mas hoje eu estou aqui diante de um buraco. Aqui logo na entrada, bem perto do DPO, que é um desses tampa de bueiro que não existe aqui há muito tempo. E aqui já caiu muita gente, já tem 3 anos mais ou menos que esse buraco existe aqui. Então vamos comemorar aí. E já caiu muita gente. Anderson, quantas pessoas você já viu se acidentar aqui? Só que eu vi 4 pessoas, caiu aqui, o rapaz da peixaria meu quebrou o nariz, se ralou todo. Toda hora que a gente aqui, toda hora bate um carro, quebra a roda, estoura pneu, toda hora que a gente aqui nesse buraco, tá uma vergonha. E onde é que tá o dinheiro, Dirley? Pergunta aí, onde é que tá o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ele tá arrecadando dinheiro que não acaba mais, onde é que tá o dinheiro? Onde é que tá o dinheiro dos professores? O cara tá pagando metade do salário, contrata por um salário e paga metade, como é que é isso? Na verdade, o César Pinho falou, desabafou, e eu tenho me posicionado, isso não de agora, não nesse programa, mas há anos eu tenho dito, e você que me ouve já deve ter me ouvido em outras oportunidades, eu me assistido em algum programa de TV aí, falar a esse respeito. Nós colocamos a culpa no tráfico de drogas, nas facções, mas na verdade a pior facção é a facção política, porque é ela que rouba dinheiro público, rouba a saúde, rouba a educação, rouba a oportunidade das pessoas, rouba sonhos, rouba a esperança da população. Então o traficante, na verdade, ele só cresce onde o Estado deixa vazio. E hoje a falência do Estado do Rio de Janeiro, a péssima qualidade dos serviços públicos de um modo geral em Cabo Frio, na educação, na saúde, e de modo geral é que leva exatamente a essa situação. Não se gera emprego nessa cidade e o jovem, o adolescente, ele por falta de oportunidade, ele acaba sendo abraçado pelo traficante e aí, quando chega aos 20 anos, já ficou velho. Então, essa situação que a gente precisa debater, e o programa Fala Dirley, exatamente, ele é aberto, ele está aberto e se presta exatamente a isso. Nós vamos debater
Enquanto tivermos oportunidade, enquanto tivermos voz, nós vamos abrir voz, nós vamos dar voz a quem não tem voz, dar voz a quem não tem oportunidade, dar voz a quem sempre, historicamente, nunca conseguiu se manifestar. Esse programa aqui não é das elites, esse programa aqui não é de políticos, esse programa aqui ninguém compra, ninguém vai comprar a nossa voz. Enquanto me permitirem falar a verdade, eu estarei aqui para denunciar, para exigir qualidade nos serviços públicos. Vamos faturar? Fala Dirley. Informação, prestação de serviços, utilidade pública. É assim que se faz rádio. Cabo Frio FM 89,3. Seja um profissional na área da saúde. Faça um curso profissionalizante no curso Itens. Técnico em enfermagem, raio-x, massagem, cursos de extensão como mamografia, tomografia, hemodiálise. Curso Itens, a melhor qualidade de ensino profissionalizante. São 18 anos de tradição, reconhecido por todos os conselhos. Curso Itens, Rua Duarte da Costa, 163, no bairro Guarani, próximo à padaria Rosa de Saron, em Cabo Frio. Informações 2644-8614. Curso Itens, o seu futuro começa aqui. A Mar Telecom tem uma excelente promoção. Quanto mais QI, melhor. Quanto mais amigos você indicar, mais descontos você ganha. Indique seus amigos e ganhe até 100% de desconto nas suas mensalidades. Veja o regulamento em nosso site www.mar.com.br. Mar Telecom, a mais avançada tecnologia ao seu alcance. A região dos lagos sintoniza 89,3. Cabo Frio FM. Você está ouvindo o programa Fala Dirley. Muito bem, são 9h39. Você está ouvindo o programa Fala Dirley, que agora todo sábado pela manhã aqui na Rádio Cabo Frio FM, você vai estar participando com a gente, falando sobre a nossa região, sobre a nossa cidade e também sobre toda a nossa região. Querido Dirley Pereira, na semana passada a gente falou aqui sobre o transporte público, né? Nós trouxemos aqui o empresário Gerson e um dos diretores da Salineira explicou pra gente aqui com relação a muitos problemas que a gente vem enfrentando na mobilidade, com os ônibus e tudo mais, e a gente falou também sobre os problemas que a cidade está oferecendo, né, para alguns casos, e para ajudar nesse caos urbano que a gente vive hoje aqui em Cabo Frio. Só como exemplo, Dirley, na nossa principal avenida aqui na cidade, nós sofremos com buracos, com sinais queimados, com ruas estreitas e que são muitas vezes feitas de pista dupla, né? Não sei porquê. E, aliás, se você acha que tá ruim, pode ficar pior ainda, porque tem motoristas, muitos motoristas despreocupados, folgados, que estacionam nessas ruas com um alerta ligado ali e atrapalha ainda mais o trânsito. E isso, querido Dirley, sem nenhuma fiscalização por parte dos órgãos competentes. Sem nenhuma fiscalização. O sujeito quer parar onde que ele quer, pronto, ele estaciona, bota o carro ali, liga o alerta e fica parado. E para completar, Dirley, aqui, por exemplo, nós temos calçadas esburacadas, calçadas que têm raiz de árvore que ficam subindo a cada dia, né? Dificultando a passagem de idosos, por exemplo, né? Essas calçadas absurdas desse jeito acabam causando acidentes, principalmente para esses idosos, né? Calçadas estreitas com menos de 1 metro de largura e detalhe, Dirley, não sei se você já reparou, aqui bem no centro da nossa cidade, essas calçadas, além de curtas, além de pequenas, elas ainda têm um poste bem no meio. Bem no meio. Na Teixeira e Souza. Aliás, há mais de 20 anos, todos os prefeitos que se elegeram em campanha prometeram ampliar a Teixeira e Souza, desde a Remar até aqui a Igreja Matriz. Até hoje,
há mais de 20 anos, todos os prefeitos prometeram. E porque, se você falando desses postes no meio da rua, porque não há espaço. O poste, não há calçada, o poste fica numa calçada extremamente estreita, ou o cidadão ou dá de cara com o poste, ou ele simplesmente não vai passar. Ele precisa, ou ele entra embaixo de um carro ou dá de cara com o poste. Olha que absurdo. Há mais de 20 anos, todo prefeito, todo candidato que se elege prefeito nessa cidade promete ampliar a Teixeira e Souza. E não faz por quê? Porque, na verdade, é a questão, governar é escolher prioridades. O que eu disse há pouco, no superfaturamento de obras, de serviços, é uma realidade. É uma realidade. No programa passado nós falamos aqui sobre a empresa de iluminação pública. Que a cidade está às escuras, muitas ruas da cidade, muitas ruas em bairros do outro lado da ponte, e aqui mesmo em Praia do Siqueira, do lado de cá, Manuel Correia e outros, estão às escuras. E por que justificar? Como justificar se a empresa que presta o serviço, a empresa que prestava anteriormente, recebia por mês um pouco mais de 100 mil reais? Isso no governo passado, do malfadado governo do seu Alair Correia, e nos outros 2 governos do prefeito Marquinho Mendes. Era a mesma empresa que prestava o serviço a esse custo de aproximadamente 120 mil reais. Agora a prefeitura licitou e passou de 100 para 600 mil reais. Eu pergunto, você que me assiste, você que me ouve, a qualidade dos serviços no seu bairro, na sua rua, na frente da sua casa, tem iluminação pública? Multiplicou por 6 a qualidade desse serviço de iluminação pública? Evidentemente que não. Então, para onde vai tanto dinheiro? Os royalties do petróleo, nesse ano de 2017, todos os meses aumentaram em torno de 40% em relação a 2016. Então não é falta de dinheiro, é falta de definir o que é prioritário, o que é prioridade. Os aposentados do Ibascaf, o 13º não receberam, o mês de novembro não receberam e ninguém faz nada. Nenhum vereador levanta a voz, o prefeito não se pronuncia, e a mesma choradeira. A choradeira é falta de dinheiro. O prefeito na campanha e depois de eleito ele disse: não, a questão de Cabo Frio não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Então, ou o prefeito mentiu ou foi uma grande bravata. É mentiroso ou bravateiro? Ele escolhe, você decide, prefeito Marquinho Mendes, porque uma coisa ou outra, você só mudou o rótulo, o discurso parece o mesmo, só mudou a voz. Exatamente o que dizia Alair, aquela lenga-lenga, aquele nhenhenhen do Alair, agora é o mesmo nhenhenhen do Marquinho, é o mesmo nhenhenhen do secretário de Fazenda. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê a oposição, Dirley? Não tem oposição. Eu falei na abertura, no nosso editorial que a gente faz na abertura do programa, eu falei exatamente isso. Não tem oposição, não tem lideranças comunitárias que se posicionem também, porque eu tenho dito, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou radical em relação a isso. Ninguém que está aqui aboletado na Câmara Municipal ou nos gabinetes luxuosos das secretarias, aliás, esse é outro negócio que é absurdo. O prefeito dizia: não, o secretário meu não vai ter carro, vai ter que trabalhar com o próprio carro, não vai ter gasolina. Todos têm carro, todos têm gasolina, e continua o mesmo absurdo. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Então a sociedade, ela precisa se mobilizar, sim, porque eu estava dizendo, ninguém que está aboletado nessas cadeiras luxuosas aí, ninguém desses foi nomeado pelo Papa, não, ou foi escolhido por Deus, não, eles foram eleitos por mim. Com o meu voto eu sou culpado disso, você é culpado, você é culpada disso. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa. Eu sou um defensor, eu tô chegando aqui já ao nosso estúdio, o Dr. Márcio Lisboa, presidente do Procon de Arraial do Cabo. Eu defendo já há anos uma espécie de recall
para os eleitos para cargos públicos nesse país. Se não deu certo, você faz um referendo, você faz um plebiscito e o povo vai dizer, olha, esse aqui não serve. Nós elegemos por 4 anos, mas nos traiu, nos decepcionou, está roubando o nosso dinheiro, está nos assaltando, não nos dá saúde, não nos dá educação, não nos dá qualidade de vida. Então chega, basta. Eu defendo que isso aconteça e sonho que isso possa acontecer ainda nesse país. Mas o que precisa acontecer é isso. O povo tem que ir pra rua, o povo tem que se mobilizar. É por isso que eu falo e não me calo. E o povo tem que escolher melhor. São 9h47. Vamos dar um pulinho de novo lá em Tamoios, que agora tá na linha com a gente, Tânia. Oi, Tânia, bom dia. Tânia Rodrigues, bom dia, minha querida. Bom dia, meu querido. Bom dia, equipe valorosa da nossa Rádio Cabo Frio. Olha só, Dirley, nós estamos aqui com uma conhecida sua e moradora antiga aqui de Tamoios, a Jô Falani. Grande Jô, minha querida Jô. Aqui de iluminação. Beijo grande, Jô. Mas é muito interessante que ela já, apesar dela já ter falado várias vezes com a Concercaf, ela fez exatamente o que você mandou. Ela gravou o pedido dela, né, com a atendente da Concercaf. Mas não adiantou nada, meu amigo. A Jô vai falar conosco a respeito dessa Via Crucis dela na rua Abelardo Barbosa, uma verdadeira chacrinha aqui em Tamoios. Jô, conta aqui para o Dirley, seu amigo Dirley, o que está acontecendo. Bom dia, Dirley. Bom dia, Jô. Tudo de bom pra você, que Deus te abençoe, que essa rádio está sendo uma bênção pra gente. Amém, amém. Aqui em Tamoios. Olha só, eu tenho ligado já há 3 meses lá pra Concercaf. Eles têm falado comigo, a atendente, aí passa para uma supervisora, tá? E ela vê o meu protocolo e diz que já tá mandando o caminhão pra vir colocar a lâmpada. Só que até agora nada. Entendeu? Nós estamos aqui no escuro, tá? E é horrível essa rua, tá? Então, tem assalto aqui, aqui tá sendo uma coisa horrível aqui nesse local, tá? Eu te peço que você, através desse programa, faça um pedido para que eles venham aqui ver essa rua, tá bom? Ô, Jô, durante a semana a produção do programa vai entrar em contato com o Cláudio Moreira. Alô, Cláudio Moreira, presidente da Concercaf. Nós queremos, Jô, Tânia, nós precisamos dessa gravação, vamos colocar no ar essa gravação e estimular as pessoas exatamente que façam isso. Gravem, registrem tudo que falar. Se tiver cochicho, se tiver proposta de propina, grave. A gente precisa registrar tudo para que a população possa realmente ver punido esses cidadãos que assumem cargos públicos e que a última coisa que fazem é se preocuparem com os interesses da população. Só se preocupam com interesses deles e, na maioria das vezes, interesses escusos. Nós precisamos dessa gravação, Tânia e minha amiga Jô. Tamo junto nessa luta de vocês, nessa luta de Tamoios. Contem sempre com a voz do Dirley, com o programa Fala Dirley, porque o programa é de vocês. Tudo bem, Dirley, nós vamos mandar essa gravação para você, tá? E a respeito também disso, uma rapidinha para você. No Orla 500, que se diz condomínio, é muito interessante. A própria direção lá da associação disse para os moradores, são vários moradores, eu tenho até uma série de moradores. Eles pediram simplesmente, comprem as suas lâmpadas, que nós não podemos fazer nada. Então essa é a situação aqui de Tamoios. Bom dia, Dirley, bom dia, ouvintes. Não ouvi isso. Marcos, não ouvi Marcos, isso. É o que está acontecendo. Eu não acredito. Na minha rua, os moradores se cotizam. Aí aqui perto da Inter TV. Moro aqui perto da Inter TV. Eu não moro na Praia do Forte, eu não moro em cobertura na Praia do Forte, não. Eu moro aqui no Porto do Carro, perto da Inter TV. Na minha rua, vez por outra, os moradores se cotizam, eles mesmos colocam uma escada lá, sobem no poste e trocam a lâmpada, porque a Concercaf não passa lá. Mas eu disse há pouco aqui, Jô, Tânia e você que me ouve, o serviço saltou de R$120 mil por mês para 600 mil. E a qualidade dos serviços continua a mesma.
continua a mesma lenga-lenga do governo do seu Alair Correia. Seu Marquinho Mendes, seu Alair Correia, é a mesma coisa. Mas, ô Dirley, e a taxa de iluminação pública continua chegando? Então, isso é que precisa ficar claro também, o morador paga. O morador paga e paga caro. Essa taxa de iluminação pública não é um favor que a prefeitura vai lá, como em outros impostos que você paga e o poder público ele distribui para a saúde, para a educação, para saneamento, para os serviços de modo geral. Esse não, o cidadão paga na sua conta de luz a taxa, a contribuição de iluminação pública. E o que o poder público, o que a prefeitura, o que a Concercaf deve fazer? Devolver em serviços. Mas não devolve. E até pessoas que não têm nem próximo da sua casa uma lâmpada sequer, essas pessoas são tributadas. Aliás, isso é uma discussão que a gente precisa fazer aqui, porque há vários juristas que consideram essa cobrança da taxa bitributação. Mas isso é assunto para um próximo programa aqui, que a gente vai trazer esses advogados, amigos que estão sempre à nossa disposição quando nós convocamos para a gente discutir esse tema. Isso aí é grave, já há uma discussão, inclusive nos tribunais, em relação à contribuição de iluminação pública. Aliás, até mudaram de nome para tentar disfarçar. Era taxa de iluminação pública, mudaram, deram um nome bonito de contribuição para tentar fugir a essa questão da bitributação. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A incompetência, a falta de respeito com você que me ouve. Sai governo, entra governo, sai Câmara, entra Câmara e não muda nada. Muito bem, são 9h53. A propósito, a gente convida os nossos ouvintes a estarem participando diretamente com a gente aqui pelo nosso zap, pelo 981490233. Eu vou repetir. Pode pegar uma caneta com calma aí que eu vou repetir, que é muito importante que você, ouvinte da Rádio Cabo Frio FM, participe com a gente, fazendo a sua denúncia, pode gravar o teu áudio, você pode mandar também uma mensagem, manda o seu nome, o seu bairro, qual é a sua reclamação, tá? O telefone é 981490233. Esse é o zap do programa Fala Dirley. Aproveitar aqui, meu querido, mandar um abração pros internautas que estão ligados aqui no programa Fala Dirley. Então, vamos mandar um abraço então pro nosso Charles Domingues, ambientalista, no Rio de Janeiro, assistindo o programa via internet. Manda um abraço dizendo que está ligado. O nosso Jair, lá de Tamoios, Jair de Tamoios, também ligado no Fala Dirley. E vários outros amigos e amigas, a Márcia Freitas, a Selma Fernandes, o Zé Luiz Alves, doutor Zé Luiz Alves, advogado brilhante de Tamoios, Isaías Dalmácio, meu amigo Isaías, da Reserva do Peró, Jaderson Mendes, abraço Jaderson, abraço Tamires, o Eduardo Santos, a Tamires Mendes está aqui, e a Eduanda Silva, não é Eduander, não, é Eduander Silva. Olha, peraí, isso aí é mal entendido, hein? Eduander eu conheço, rapaz. Exatamente. É do Careca que elas gostam mais, inclusive. Ó, ele tá no salão hoje. Agora faltam 5 minutos para as 10 horas. Papo reto. A gente está agora na linha aqui com a Tamires, que é uma estudante universitária aqui de Cabo Frio. Ela deixou um áudio gravado aqui no nosso zap, já mandou aqui pra gente, e ela está relatando aqui sobre um assalto que ela sofreu ontem em Tamoios. Solta o áudio da Tamires, por favor. Bom dia, Tamires. Bom dia ao programa aí Fala Dirley. Eu queria deixar registrado uma situação que ocorreu ontem com o pessoal da faculdade, os universitários. Meu nome é Tamires, eu faço faculdade de Direito e ontem alguns colegas de faculdade vindo da faculdade pegou o ônibus para poder vir para Tamoios e infelizmente esse ônibus foi assaltado e 2 colegas nossas foram assaltadas dentro desse ônibus. Essa é a insegurança que nós temos pegando o coletivo comum. Antigamente nós tínhamos aqui no município o nosso transporte universitário, porém agora infelizmente foi cortado. Aí a importância de termos o nosso transporte universitário, para a gente poder ter mais segurança de ir e voltar para a faculdade. Você está na Rádio Cabo Frio FM. Fala Dirley. Falo e não me calo.
Marquinho, o que nós temos aí? Já ouvimos a Tânia, o César Pinho, o Eduander hoje está descansando. Nós estamos chegando quase ao final dessa primeira hora do programa e vamos ter um debate aqui importantíssimo. Isso. Importantíssimo. Os nossos 3 convidados já estão presentes, já estão no estúdio, chegaram inclusive bem antes, para nossa tranquilidade, né? Porque a gente que faz rádio e programa de TV, você fica desesperado quando olha o relógio e o convidado não chegou. Os nossos convidados já estão aqui há mais de meia hora e nós estamos tranquilos e felizes por isso. É ótimo. Dirley, a gente já falou aqui no início, mas é bom a gente ressaltar, a gente está recebendo pelo nosso Zap e fica atento que o nosso Zap, ele fica ligado 24 horas, full time, online, a gente está ligado aqui em você, viu? Portanto, deixa anotado aí o nosso Zap. Tá aqui. 981490233. Bela cabeça, Dirley, bela cabeça. 981490233. A gente recebeu aqui mais uma mensagem. Zap do Dirley. Por favor, nos ajudem. Desde ontem estamos sem luz. Condomínio dos Pássaros, os fios estão no chão, correndo risco de crianças e até animais sofrerem acidentes. E pasmem, eles falam que estão sem previsão. Olha, a gente já acabou falando desde o início do programa com relação a esse problema no Condomínio dos Pássaros, mas tem outros lugares da nossa cidade também, da cidade, né, que estão com o mesmo problema, Dirley. E o negócio é o seguinte: desde ontem, por volta aí de 6 e pouca da tarde, isso já está acontecendo para aquela região do Guriri. Agora, para cá, para outra região, aqui pela Estácio de Sá também, as informações que chegam que os problemas também acontecem por lá. Algumas ruas ainda estão também sem energia. E a gente quer saber da Enel, pelo amor de Deus, isso vai rolar até quando? Tem alguém para poder resolver essa situação da população que está sem luz? Olha só, isso cabe processo mediante a questão de produtos que você acaba perdendo, seja doméstico, seja do comércio, e isso é um problema seríssimo, e a dona Enel está dando mole, está às favas com a reclamação do povo de Cabo Frio, meu querido Dirley. E pessoas que têm crianças em casa, que não conseguem dormir, aliás, uma mosquitada que tem invadido as casas dos moradores de Cabo Frio, independentemente dos bairros. Imagina o pai e a mãe que tem uma criança, um bebê, e que não consegue dormir com a falta de energia. Na verdade, aliás, essa é uma outra situação que nós vamos abordar aqui e vamos estar debatendo a questão da saúde nos próximos dias. Vamos agendar e vamos anunciar aqui para trazer autoridades para falar e pessoas do povo também para falar em relação à saúde. Mosquito está invadindo a casa das pessoas e não faz nada. Secretário Roberto Pilar, acorda, secretário. Cadê o galo, Tiago, pro secretário Roberto Pilar? Acorda, secretário, o senhor está dormindo muito. O senhor está dormindo muito, secretário. Muito bem, 1 minutinho para as 10 horas, querido Dirley. Já a gente está de volta com o Dirley Convida aqui pela Rádio Cabo Frio FM. Hoje falando sobre esse aumento abusivo, absurdo da gasolina aqui em Cabo Frio, principalmente em todo o Brasil. A gente está recebendo aqui os convidados: Márcio Lisboa, advogado e superintendente do Procon de Arraial do Cabo; Juliano Almeida, presidente da Andecon, da Associação Nacional do Consumidor. E a gente já volta. E o professor Décio Machado Neto, que Sim. virou notícia nacional. Aliás, o professor Décio ele mora em Barra de São João, mora na região e é professor aqui na Estácio de Sá, em Cabo Frio, ou seja, é gente nossa, é gente da gente, e virou notícia nacional nos últimos dias em todos os telejornais, em rede nacional, em todos os jornais do país. Esse homem apareceu mostrando um serviço que poucas pessoas, aliás, é bom que se diga, né? As pessoas precisam se posicionar enquanto cidadãos. As pessoas precisam, não pode ficar esperando pelo outro, tem que fazer a sua parte, e o professor fez isso, né? E ele está nos dando a alegria de estar também aqui ao vivo e a cores no Fala Dirley daqui a 1 minuto. Pois é, o professor fez isso, e você que também quer engrossar o nosso coro pode acessar o nosso zap 981490233 e participar também desse debate sobre esse assunto aqui na Cabo Frio FM. Até já. Programa Fala Dirley, pela Cabo Frio FM 89,3.
Rádio Cabo Frio. Jornalismo é o nosso forte. A Mar Telecom tem uma excelente promoção. Quanto mais QI, melhor. Quanto mais amigos você indicar, mais descontos você ganha. Indique seus amigos e ganhe até 100% de desconto nas suas mensalidades. Veja o regulamento em nosso site www.mar.com.br. Mar Telecom, a mais avançada tecnologia ao seu alcance. Seja um profissional na área da saúde. Faça um curso profissionalizante no curso Itens. Técnico em enfermagem, raio-x, massagem, cursos de extensão como mamografia, tomografia, hemodiálise. Curso Itens, a melhor qualidade de ensino profissionalizante. São 18 anos de tradição, reconhecido por todos os conselhos. Curso Itens, Rua Duarte da Costa, 163, no bairro Guarani, próximo à padaria Rosa de Saron, em Cabo Frio. Informações 2644-8614. Curso Itens, o seu futuro começa aqui. Atenção, estudantes e responsáveis. O Cetransol informa. Para adquirir o cartão de gratuidade, o aluno da escola municipal deverá apresentar declaração escolar, comprovante de endereço, CPF, RG ou certidão de nascimento. Já os alunos da rede estadual deverão comparecer à secretaria do colégio para cadastro e recebimento do cartão de gratuidade da Salineira. E os alunos da rede federal devem apresentar declaração da instituição de ensino, comprovante de endereço, CPF, RG ou certidão de nascimento. Em caso de estudante menor de 16 anos, é essencial a presença do responsável com todos os documentos originais e atuais. Outras informações, ligue para a Salineira 2647-8200, ramal 260. Rádio Cabo Frio AM, agora é FM 89,3. Para isso crescemos, ampliamos nossa estrutura com novos equipamentos. E o time da Rádio Cabo Frio tem jornalismo na veia. É informação a todo momento, do seu bairro, da sua cidade, do estado, Brasil, mundo. Nossa redação antenada em tudo que mexe com o seu dia a dia. Só na Rádio Cabo Frio. A região dos lagos interligada por uma só sintonia. 89,3 FM. Rádio Cabo Frio. Prazer em ouvir. A Mar Telecom tem uma excelente promoção. Quanto mais QI, melhor. Quanto mais amigos você indicar, mais descontos você ganha. Indique seus amigos e ganhe até 100% de desconto nas suas mensalidades. Veja o regulamento em nosso site www.mar.com.br. Mar Telecom, a mais avançada tecnologia ao seu alcance. A região dos lagos sintoniza 89,3. Cabo Frio FM. Rádio Cabo Frio. Você está ouvindo o programa Fala Dirley. 10h04, 10h04. Olha, gente, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, ela deu um prazo de 5 dias para o presidente da República, Michel Temer, prestar esclarecimentos sobre o decreto do aumento do combustível. As informações serão usadas para a ministra preparar um voto sobre a ação do PT, que considera o aumento do decreto inconstitucional. A Rosa Weber é a relatora dessa ação. O argumento central do PT é que esse reajuste deveria ser feito por lei, publicada 90 dias antes de o reajuste entrar em vigor. Assinado no fim de julho pelo presidente Michel Temer, esse decreto elevou as alíquotas de PIS/COFINS que incidem sobre gasolina, diesel e etanol. A ideia da equipe econômica é tentar elevar as receitas do governo em busca de fechar o ano dentro da meta fiscal, um déficit de 139 bilhões de reais, querido Dirley. Exatamente no debate que nós estabelecemos aqui todos os sábados, e na semana passada
debatemos o transporte mais caro do Brasil, a passagem de ônibus mais cara do Brasil, e nós resolvemos exatamente no sábado, hoje, fazer com que essa discussão em relação ao preço do combustível, porque é bom que você que me assiste, você que me ouve, entenda, e é por isso que nós trouxemos os nossos convidados aqui, nós os convidamos e aceitaram de bom grado o nosso convite, para que a gente possa esmiuçar, porque a gente fala do monopólio das empresas de ônibus. Há 30 anos o povo fala, o povo reclama e não acontece nada. A gente fala da tarifa de água, que é uma das mais caras do Brasil. O povo fala, o povo reclama e ninguém diz nada. Os homens públicos e mulheres públicas fazem ouvidos do mercador. Hoje nós vamos esmiuçar, nós vamos passar a limpo esse tema. E a pergunta é: por que Cabo Frio tem a gasolina mais cara de todo o Brasil? Dr. Márcio de Lisboa, presidente do Procon de Arraial do Cabo, que alegria tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Dirley. Bom dia a todos que compõem essa mesa. Muito obrigado pelo convite, por estar abordando um tema que hoje está em voga, né? Se fala muito sobre os aumentos de combustível, a gente recebe muitas gifs, muitas piadinhas no WhatsApp falando sobre esse aumento, e o consumidor ainda ri. Por incrível que pareça, ainda ri. E como foi narrado agora pelo nosso locutor, tem esse déficit aí que já foi apresentado já pela ministra e pelo presidente Temer. E esse aumento, inclusive, eles pretendem arrecadar quase 11 bilhões, na faixa de 10,4 bilhões, para tentar atender o déficit que ele já tem desse combustível. Bom, recentemente eu recebi uma matéria, eu tenho acompanhado, embora a minha jurisdição seja Arraial do Cabo, né? E aqui hoje compete ao Procon de Cabo Frio, através do Dr. Tiago Vasconcelos, mas eu acompanhei que alguns postos, na verdade parece que foram 5 postos que foram interditados e autuados em Cabo Frio, né? Então eu consigo perceber que essa questão de preços, há uma vertente significativa. Existem alguns postos de gasolina de bandeira branca que inclusive trabalham com preços atrativos no combustível, e percebemos que esses preços atrativos, ninguém faz milagre, porque os impostos que incidem sobre os combustíveis são altíssimos, né? Só o ICMS leva em torno de 29%. Para você ter uma ideia, Dirley, de 1943 a 77 só existia um único imposto sobre a gasolina, que era em torno de 4,58. E de 77 para cá entraram PINs, CONFINS, ICMS, e hoje o consumidor passa praticamente em torno de 59% desses impostos, né? Mas o consumidor também, eu acho que ele tem culpa tem uma parcela de culpa nisso aí, porque o consumidor, ele não exige na hora de abastecer a sua nota fiscal. E quando ele não exige essa nota fiscal, permite que o posto de gasolina arrecade mais, porque ele deixa de recolher. Isso é fato mesmo? Na hora que o consumidor não pede a nota, ele deixa o dono do posto, ele pode embolsar essa. Exatamente. Quem pode falar melhor para o senhor nota aí é o nosso colega que está compondo a mesa hoje, o doutor Décio Borba, né, que é consultor tributarista, e vai poder falar mais sobre isso, conhece mais sobre isso, mas é fato. Exatamente, Márcio. Nós vamos aprofundar essa discussão, mas eu quero dar o meu bom dia ao doutor Juliano Almeida, ex-presidente do Procon de Cabo Frio e presidente da Andecom. Doutor Juliano, obrigado pela presença e bom dia. Bom dia a todos. É um tema já que nos últimos 4 anos batemos bastante, fizemos inúmeras fiscalizações junto com a ANP, que é Nacional do Petróleo, até mesmo essa interdição que o colega Márcio falou, é oriunda da gestão passada, que foi, na verdade, uma fiscalização que foi feita em outubro ou novembro, se eu estiver bem enganado sobre isso, a data correta. Mas qual é o problema hoje, que mais que a gente não gosta de falar, mas que é real e existe em Cabo Frio?
que é a quase certeza absoluta da formação de cartel nos postos de gasolina de Cabo Frio. É um tema delicado, até pela questão de provar o que se fala, mas basta você andar em Cabo Frio, eu não sei certo aqui a quantidade de postos que nós temos na cidade, mas eu garanto que a diferença de um para o outro é 1 ou 2 centavos, não é mais do que isso. E você pode andar. Temos casos mais que absurdos, que são proprietários de 2, 3 postos diferentes e com o preço diferenciado de 1, 2, 3. Então, assim, pela lógica, se eu tenho 2 lojas, eu vou vender o meu produto pelo mesmo preço nas minhas 2 lojas. Eu não tenho por que fazer na minha loja A um preço, na minha loja B outro preço. Não tem razão nenhuma de eu fazer isso. Então, essa atitude dos próprios proprietários comprova que se não existe uma combinação de preço, fica bem claro que eles pelo menos se acompanham. Nós vamos colocar o dedo nessa ferida, mas eu quero cumprimentar agora o professor Décio Neto, que aceitou o nosso convite e que vai estar até às 11 da manhã debatendo aqui conosco essa questão do combustível. Isso é grave. Cabo Frio tem a gasolina mais cara do Brasil. Nós precisamos passar isso a limpo. Professor Décio, bom dia. Obrigado por sua presença. Bom dia, Dirley. Fiquei muito feliz com o convite, a oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes de Cabo Frio. E realmente é um problema grave, né? Esses valores, eles na verdade, eles são calculados, chega-se a esse valor em razão de um fenômeno chamado precificação, em que leva-se em consideração todo o custo, não só o custo de matéria-prima, mas também o custo tributário dos tributos que ali incidem sobre os combustíveis. Mas a gente percebe claramente que também a margem de lucro, né, um pouco a ganância dos empresários está ali embutida ali nesse preço. Há realmente um plus a mais ali. Vamos discutir, vamos debater essa questão. Doutora Ana Caroline, obrigado por sua presença. A Janaína Freire te emprestou aqui ao nosso programa e eu quero que você cumprimente os nossos ouvintes aqui. Você vai participar desse debate. Obrigado. Bom dia ouvintes, bom dia mesa, né? Obrigada, né, pelo convite e obrigada, Janaína, também por ter me cedido aqui e vou participar sim. Obrigado aí. Ô Marcos, sim, Dirley, nós temos ouvintes aí, temos áudios, temos ligações. Vamos ouvir, porque aqui quem manda é você que me ouve. Aqui o programa tem opinião, eu já disse isso no outro dia aqui com o dono da salineira. O programa tem opinião, o apresentador tem opinião, mas a opinião que prevalece aqui é a sua opinião, é a opinião de você que me ouve e me assiste e me escuta. Vamos então ouvir quem nós vamos ouvir aí. Dirley, exatamente. A gente quer aproveitar essa mesa maravilhosa, pessoas excepcionais que estão aqui conosco hoje para nos ajudar a entender essa questão toda e ver até onde é constitucional, inconstitucional. Inconstitucional a gente já viu o que é, né? Mas para tentar esclarecer ao povo de Cabo Frio e de toda a região sobre esse assunto de aumento de combustíveis. A gente tem aqui algumas declarações de umas pessoas que ligaram também pelo Zap, pelo 981490233 e que deixaram seu recado questionando também sobre esse assunto. O primeiro é o Sérgio, ouvinte Sérgio do Que Sabor. Atenção, vamos lá. Papo reto. O Sérgio tá na linha já, Tiagão, hein? O Sérgio já tá na linha? Meu amigo Sérgio, bom dia Sérgio. Ok, vamos lá. Não, o Sérgio não tá conseguindo, tô conseguindo ouvir o Sérgio aí. Hein? Vamos lá, vamos ouvir o Sérgio, empresário da cidade. Dirley, enquanto a gente resolve esse probleminha técnico aqui, a gente segue com os nossos convidados, porque não tá chegando até a mesa o áudio. Tá chegando, Thiago? Finalmente tá chegando? Então, peraí, vamos lá então, vamos tentar falar agora não com o Sérgio da Que Sabor. Vamos lá. Bom dia, eu sou o Sérgio da Que Sabor. Falar sobre a gasolina de Cabo Frio, eu acho que merecia uma atenção pra lá de especial do poder público de Cabo Frio. É simples, porque o aumento de gasolina, ele dá impacto em muitos serviços e produtos da nossa região. A grande pergunta: por que não é feita essa fiscalização? E isso é uma atribuição do poder público, de se sensibilizar
e entender que isso é fundamental, entendeu? É esse o recado que eu queria dar. Um abraço a todos e um abraço ao meu amigo Dirley. Muito bem, quem deixou também aqui o recado foi o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, eu sou o Sérgio daqui Sabor. Fala não, Sérgio, você já falou, filhão. Falou. Muito bem. Já foi. Agora é o Eduardo. Bom dia, Eduardo de Cabo Frio. Eu só queria uma explicação. Por que essa diferença? Que frete é esse que explica essa diferença do preço de Iguaba e Araruama ser tão grande a diferença para nossa aqui de Cabo Frio? Que frete é esse que explica a tamanha diferença? Me explica isso. Doutor Márcio Lisboa, você explica isso? Tem condição de explicar? O PROCON, não de Cabo Frio, evidentemente, né? E o ouvinte, o Eduardo, ele fala em relação aos preços de Cabo Frio. Eu tenho conversado com empresários, com pessoas do povo, quando a gente anunciou que iria abordar esse tema, o meu celular, o meu zap não parou de entrar mensagens no meu zap pessoal e também do programa. E é essa a pergunta que não quer calar. Por que o preço da gasolina, dos combustíveis em Cabo Frio chega a ter diferença a mais de 40, 50, 60, 70 centavos? Parece que do álcool tem posto em Iguaba, em Araruama, que tem uma diferença de até 90 centavos. Como se explica isso? Aí o ouvinte pergunta, que frete danado é esse que de 30 quilômetros aumenta 70, 60, 50 centavos? Bom, Dirley, já como nosso amigo já comentou, é um tema polêmico, é um tema que hoje está em voga e se trata realmente, especula-se a questão da cartelização, né? Principalmente nos postos de gasolinas, inclusive alguns colegas do segmento já sofreram ameaças por isso, por não fiscalizar, mas eu acredito que isso realmente não se atribui simplesmente ao frete. Tem essa questão da carga tributária, como já foi falado pelo professor, mas não chega a esse volume, porque a gente tem aqui o percentual que hoje é sobretaxado, que é pré-fixado sobre os impostos. Não chega a tudo isso. Então o que a gente acredita que tenha que ter hoje uma maior fiscalização dos órgãos competentes, né? Eu particularmente falando do meu município, eu já tenho previsto já uma fiscalização nos postos da região, no município de Arraial do Cabo, juntamente com a ANAP, que é o órgão fiscalizador e competente, mas o PROCON tem autonomia, uma autarquia que tem autonomia para isso. Nós vamos estar regulamentando, mas eu acredito que isso seja não só um problema de fiscalização dos órgãos competentes, como também uma atuação, eu acredito que tenha que ter uma participação da prefeitura e também tenha que ter uma conscientização do consumidor na exigência da sua nota fiscal. Ele vai estar contribuindo. Não adianta só mandar gifs, não adianta mandar piadas sobre aumento de combustível e simplesmente não exigir a sua nota fiscal. O consumidor, ele tem por obrigação exigir, como ele tem por obrigação, na dúvida de adulteração de combustível, solicitar o teste de proveta, solicitar os testes que estão disponíveis, e não pode ser negado a isso, mas eu acabo vendo que o direito do consumidor, ele mesmo acaba sendo saciado por ele mesmo. Ele não usa o direito que ele tem a favor dele e depois já acaba reclamando. Seria falta de informação? Talvez falta de informação, talvez uma questão de educação, né? Hoje a gente desenvolve um trabalho inicial com o PROCON, que é um trabalho educativo, informativo, né? Mostrando para o consumidor, como pro empresário também, que tem que ter essa transparência nessa relação consumerista, né? O consumidor hoje, ele acaba pecando realmente, acaba pagando mais caro por isso, por falta de conhecimento. Doutor Décio Neto. Dirley, mais um aspecto aqui a ser esclarecido. O ouvinte pergunta: que frete é esse que por conta de mais 30 quilômetros aumenta tanto assim? Realmente é uma conta matemática. Da onde vem um combustível aqui da região? Reduc ou Paulinha, dependendo do tipo de combustível. É conta matemática. É um valor só. Eu acho, na minha opinião, que também tem um pouco a ver com o poder aquisitivo da cidade. Macaé, às vezes as pessoas falam assim: cidade do petróleo, e aqui a gasolina é mais cara ainda. Muito cara.
E eu acredito que talvez, às vezes, até em alguns lugares, mais caros do que aqui. Eu tenho família lá e circulo muito por lá também. E as pessoas ficam abismadas. Como é que pode a capital do petróleo, né, ter um combustível tão caro? É porque também vem daqui, da Reduc e de Paulinha. Questão matemática também. É um pouco mais caro do que deveria ser um pouquinho mais caro que aqui de Cabo Frio? Sim, por conta da questão desse valor, do frete. Mas nem tanto. Não deveria ser tanto. Então eu volto naquela tecla. Eu acho também que tem um pouco a ver com o poder aquisitivo da cidade. Macaé é uma cidade que tem muitas pessoas com poder aquisitivo alto. Búzios também funciona assim. Aqui em Cabo Frio também tem, perto de outras cidades da região, sem querer desmerecer outras cidades, outros municípios, também tem um poder aquisitivo maior. O mesmo acontece no Rio de Janeiro. Postos na região Baixada Fluminense, Central ali, tem um valor. Zona Sul tem outro, porque é outro público-alvo, é outro consumidor. Que também pouco, assim, às vezes ele não está se importando muito com o preço da gasolina, porque ele tem um poder aquisitivo alto e nem sempre para pensar nisso. Doutora Ana Caroline, a sua opinião a esse respeito. Logo em seguida já está na ponta da linha o vereador Rafael Peçanha. Segura aí, Rafael, já vamos te colocar no ar. Exatamente o que o professor acabou de falar, eu também estava aqui pensando. Eu acho que o valor é a opinião minha, né? Acho que o valor da gasolina, ela também corresponde com a coletividade, né? De acordo com a cidade. Eu vejo assim, em Iguaba, né? Então haveria omissão da população? Eu acredito que sim. Até foi como o interlocutor falou, a respeito da falta de informação, da falta de educação, porque se nós tivéssemos, né, toda a informação, orientação, tivéssemos esse conhecimento, poderíamos exigir, até também, né, acaba que o consumidor, ele não exige também a nota, então ele não consegue fazer essa própria fiscalização, quanto ele está pagando de imposto, quanto ele está pagando da gasolina, enfim. Mas eu acredito realmente que a questão da cidade, ela também está ligada diretamente com o valor da gasolina. Como, né, o senhor tinha falado anteriormente a respeito de outras cidades aqui próximas, Iguaba Grande, né, o valor da gasolina é bem inferior a Cabo Frio. E a quilometragem, né, a distância é curta para ter essa diferença enorme, né, que às vezes até chega até 90 centavos. Exatamente. Doutor Juliano Almeida, você que foi presidente do PROCON de Cabo Frio, coordenador do PROCON, presidente da Andecom, você acha também, você tem alguma explicação para essa diferença de preço tão gritante, tão absurda, em menos de 30 quilômetros, de você ter uma diferença de quase R$1 em algum combustível, como é o caso do álcool, e da gasolina 70 centavos? Eu acredito muito que isso aí é coisa bem simples. Na minha opinião, o lucro do empresário... Você chegou a comunicar, quando no PROCON você me disse isso, me lembro a época, que você teria inclusive se reportado ao Ministério Público Estadual, sim, a respeito dessa suspeita séria de cartelização. Não só o Ministério Público, na época fizemos também a ANP veio, fez tal, só que realmente não, assim, eu não sei o resultado atual, mas eu acho que não foi pra frente, acabou sendo arquivado. Essa é a questão no Brasil, né? Tem sim, coisas que vão pra frente e tem coisas que não, sim, vão pra frente. Tem lei que pega, tem lei que não pega. Tem lei que vale, tem lei que não vale. Então não foi pra frente. Na época eu dei uma ideia que falaram que eu não consegui levar pra frente, mas deram a entender que eu era maluco. Mas eu vou falar no ar aqui, aproveitar a oportunidade. Por que o município não faz um posto de gasolina? Nós temos uns dados aqui que o Márcio vai dizer sobre quanto que se perde de imposto em relação a isso e quanto, em tese, seria o percentual de lucro do empresário. Eu acho que aí a Câmara precisa abrir um parênteses. A Câmara de Cabo Frio precisa fazer um posto também só para ela, porque cada vereador tem uma cota mensal de 400 litros. É por isso que ninguém levanta a voz para denunciar. A questão se reduz, o lucro do empresário acaba por si só fazendo a gasolina abaixar. Mas aí vem casos, como a gente já fala daqui a pouco da decisão judicial, onde vai aumentar a gasolina, os tanques dos postos estão cheios, eles não esperam um novo combustível não, já aumenta de imediato na mesma noite, aumenta, o dia seguinte já tá, aí vem uma liminar, não vale mais o imposto, caiu, aí você vai olhar, não vamos reduzir, vamos aguardar a decisão chegar. E aí já come 1, 2, 3 dias. Então, na verdade, isso é um problema que afeta o consumidor, que quando é contra o consumidor, é de imediato.
quando é a favor dele, tem 1001 historinhas para não se realizar esse favor. E no final acaba não acontecendo. E aí sim, eu concordo com todo mundo que o consumidor acaba tendo uma meia-culpa nisso. Porque quando é a favor dele, ele acaba, na verdade, por inúmeros problemas do dia a dia, esperando sempre o seu vizinho fazer. Ah, não, deixa o vizinho reclamar. A hora que ele reclamar, ele vai reclamar, vai me ajudar também. Agora ele não toma a frente de reclamar. Nesse ponto, é unânime a questão da meia-culpa que o consumidor acaba tendo pela sua inércia. Na ponta da linha está o vereador Rafael Peçanha. Nós acabamos de falar em relação à Câmara, mas eu não gosto de qualquer tipo de generalização, eu não gosto de generalizar. Em todas as atividades humanas, há os bons e os maus. Lamentavelmente, na atividade política, os maus prevalecem. Mas existem exceções. O Rafael Peçanha, o vereador, ele está na linha e quer também se posicionar. Ele tem dados da Agência Nacional do Petróleo e ele vai falar a respeito. Fala, vereador Rafael Peçanha. Bom dia, querido. Bom dia, Dirley. Bom dia a todos os membros da mesa, acompanhando atentamente o debate, muito rico. E fiz o contato exatamente para contribuir um pouquinho com essa discussão, embora muitos pontos já tenham sido levantados. E aí eu queria levantar 3 questões, se você me permite. Inicialmente, a questão dos dados, né? Tem sido dito que Cabo Frio é a gasolina mais cara do Brasil, e é mesmo. Isso não é só uma questão de frase feita para gerar impacto na mídia, isso é uma realidade. Eu estou aqui com o levantamento da ANP entre 23 de julho e 29 de julho, que foi o último fechado pela agência. A média do preço da gasolina em Cabo Frio, média, é de R$ 4,536, R$ 4,54. Essa média ela é maior do que o preço médio do Brasil, que é de 3,75, e é maior do que a média do estado do Acre, que é a maior média dos estados, que é de 4,37. Então Cabo Frio é mesmo a gasolina mais cara do Brasil. Oi? Então Cabo Frio é mesmo a gasolina mais cara do Brasil, nesse seu levantamento. Só pra gente dar o direito do contraditório, né, digamos assim, existe uma cidade apenas cujo preço médio é maior do que Cabo Frio, que é a cidade de Cruzeiro, no Acre. Inclusive eu tive o prazer de conhecer no passado, mas que proporcionalmente, se a gente for analisar, não existe nem comparação. Embora o preço absoluto lá seja maior, em torno de 4,93 de média, nós temos vários fatores que alteram. O número de postos é diferente, a extensão territorial, a população, a média de população por carro, ou seja, Cabo Frio nós temos 3 pessoas por carro, lá nós temos 2. A distância da plataforma mais próxima de Cabo Frio é de 195 quilômetros. Essa mesma plataforma está a 3.800 quilômetros da cidade de Cruzeiro. Então, proporcionalmente, Cabo Frio é mesmo a gasolina mais cara do Brasil, o que é um absurdo. E aí eu quero concordar com algumas questões que têm sido colocadas na mesa. Nós temos o problema tributário, nós temos a questão de agregar o valor ao preço da gasolina por causa do poder aquisitivo, que é um fato, mas nós temos também, Dirley, e aí foi muito colocado por você com razão, a questão de às vezes não haver um posicionamento para isso por haver um interesse político ou econômico, e você sabe que com a gente não tem esse problema. Eu digo categoricamente que nós temos um cartel e esquema entre o posto de gasolina de Cabo Frio. E por isso que eu falei que eu não gosto de generalizar. Existe político da cidade cujo parente próximo da família é dono de posto de gasolina. Então, assim, essa relação entre o público e o privado também é uma forma de gerar esse preço absurdo em Cabo Frio. Mas, para finalizar, e aí vou deixar vocês discutindo, só para contribuir mesmo, a pergunta é o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Que foi colocado pelo doutor Juliano e pelos outros membros da população, e principalmente o vereador pode fazer isso. Não adianta só a gente apontar o dedo também na apresentação das soluções. Individualmente, o nosso mandato recolhendo essas informações e vamos abrir uma representação do Ministério Público e enviar a ANP também. O doutor Juliano tenha colocado aí uma situação que também me entristece, né? A gente vai à justiça, abre as representações e muitas vezes elas não caminham, mas a gente vai fazer essa medida e coletivamente a Câmara Municipal já está em curso, a
tramitação de um projeto de resolução que cria uma comissão de defesa do consumidor. Inclusive, já solicitei fazer parte dessa comissão e quero estimular os companheiros e fazer também a atitude de ir a campo, de ir aos postos, de ir às ruas e evitar essa sangria que está acontecendo no bolso do consumidor numa cidade que tem um esquema de combustível que é comandado por grandes empresários e também pelo setor político da cidade, mantendo aquele velho problema que a gente tem em Cabo Frio, que você conhece muito bem, Dilei, que é essa relação entre público e privado, onde poucos ganham muito e a grande maioria da população acaba perdendo demais. Obrigado, vereador Rafael Peçanha, por sua contribuição aqui no nosso programa. E nós vamos aos comerciais, é isso? Vamos aos comerciais, Tiagão. Uma rádio a serviço da população. Cabo Frio FM 89,3. Programa Fala Dirley. Pela Cabo Frio FM 89,3. Você está na Rádio Cabo Frio FM. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-la em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Rádio Cabo Frio 89,3 FM. A Mar Telecom tem uma excelente promoção. Quanto mais QI, melhor. Quanto mais amigos você indicar, mais descontos você ganha. Indique seus amigos e ganhe até 100% de desconto nas suas mensalidades. Veja o regulamento em nosso site www.mar.com.br. Mar Telecom, a mais avançada tecnologia ao seu alcance. Agora chegou a vez do papai. O dia dele está batendo na porta. E nós, da Cabo Frio FM, não podemos deixar essa data passar em branco. Vamos bancar o churrascão. Dia 10 de agosto, quinta-feira, vamos sortear um kit de churrasco. Pra dar tempo de você pegar na sexta-feira, né? Claro, né? Peça de picanha, linguiça, grumetes de frango, queijo coalho, pão de alho e o carvão. Pra participar, mande um zap para a Rádio Cabo Frio FM 99993-1530 com o seu nome, bairro, Dia dos Pais. O oferecimento é da Mormai, Pelo Fino, Job Imóveis, Robson Baterias e Açougue do Marcelo. A promoção é dessa aqui, papai. Rádio Cabo Frio. Está entrando no ar, Informe Petrobras. Oi, pai. Hoje aprendi lá na escola sobre a coleta seletiva de resíduos. Você sabia que cada tipo de lixo tem um lugar certo? Sei sim, filho. Também tô aprendendo isso. O papel é no coletor azul, o plástico no vermelho, o vidro é no verde, o metal no amarelo e o lixo comum no cinza. Puxa, pai, onde o senhor aprendeu tudo isso? Na plataforma onde eu trabalho, filho, seguindo as exigências do licenciamento ambiental do IBAMA. A Petrobras desenvolve várias ações de educação ambiental com seus trabalhadores. A companhia incentiva atitudes que contribuem para a formação do cidadão, visando a preservação do meio ambiente. Como se fosse uma aula? Onde isso acontece? Lá mesmo, filho, nas plataformas e embarcações de apoio. Tem até atividades práticas. Caramba, pai, muito legal. Vamos colocar isso em prática aqui em casa. Claro, filho. Você ouviu mais um Informe Petrobras. Esta é uma ação do Projeto de Comunicação Social Regional da Bacia de Campos, exigido pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. Dúvidas, informações, reclamações ou emergências ambientais,
Ligue 0800 026 2828. Rádio Cabo Frio 89,3. Uma rádio feita pra você. Dirley convida. Muito bem, são 10h36. Nós estamos de volta aqui com o programa Fala Dirley e hoje falando sobre esse aumento absurdo dos combustíveis que todo o Brasil está repercutindo e a gente também quer tentar entender o que está acontecendo, não é isso, Dirley? Então, Marquinhos, e aqui do outro lado da linha, como eu digo, aqui todo mundo fala, aqui não é só quem tem opinião contrária a um determinado tema, aqui nós queremos ouvir a todos. E na ponta da linha nós temos o empresário Eduardo Lessa. Ele é dono de posto na cidade e quer se posicionar. Já foi dito aqui em relação ao combustível mais caro do Brasil, os nossos convidados e nossa convidada já emitiu a opinião, mas nós vamos ouvir agora também a opinião do empresário. O que o empresário de posto de gasolina tem a dizer sobre o preço da gasolina mais cara do Brasil em Cabo Frio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como vai, querido? Tudo jóia, é um prazer estar aqui na rádio. Inclusive o Eduardo até me convidou para estar presente aí, mas eu não pude. Foi uma pena, nós lamentamos. Não, com certeza, mas eu tô, próxima oportunidade, com certeza eu vou estar presente. E esse tema é um tema muito polêmico, porque desde que eu estou aqui em Cabo Frio já há algum tempo, sempre falado sobre preço de combustível e nós que trabalhamos no mercado, a gente sente sempre essa reclamação da população, que é uma reclamação nossa também. Nós que somos proprietários dos postos, esse problema não é simplesmente o preço que o empresário bota lá na ponta para o consumidor final. A gente briga diariamente com as companhias para ter preços competitivos, e isso não só em Cabo Frio, mas se você for para Angra, se você for para Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio, se você for para Paraty, existem regiões em que as companhias de petróleo, elas cobram da gente um preço muito mais caro do que em outras regiões, né? Mas, Eduardo, como é que se explica então essa diferença aqui na mesma região dos lagos, em São Pedro da Aldeia e Iguaba, essa diferença absurda, brutal de preço? Olha só, vou dar um exemplo para você, Araruama. Araruama é uma região em que existe diferença de 20, 25 centavos pra gente aqui de Cabo Frio. Não, bem maior, né, em alguns postos. Nós temos dados aqui. Araruama é um local onde existem diversos postos bandeira branca. Inclusive, recentemente, 2 postos foram fechados lá em Araruama. Hoje não. A partir do momento que a ANP ela desregulamentou, quer dizer, na verdade, ela fez a regulamentação da revenda de combustível e teve a liberação de preços, em que proliferaram os postos bandeira branca, começou a ter essas divergências, né? Hoje, se eu te mostrar uma nota de combustível que eu compro da minha companhia, por exemplo, Shell, vou dar um exemplo, Shell, e você pegar um posto em Araruama ou algum em São Gonçalo, em algumas zonas que a gente chama zonas de guerra, você vai ver que eu compro em torno de 25 até 30 centavos mais caro. A companhia me vende mais caro aqui porque ela perde lá na zona de guerra, né? Então, essa situação é uma situação extremamente complexa. Não, mas Eduardo, então vamos imaginar que você tenha razão em relação a essa questão da bandeira. Por que o posto de bandeira em Iguaba ou em Araruama tem essa diferença que você mesmo acabou de dizer de 20 e poucos centavos? Já vou te responder. Em Iguaba e Araruama existem diversos postos bandeira branca, que hoje você pensa assim, bandeira, quais são as bandeiras que você conhece? Você conhece Shell, Esso, Ipiranga, você Petrobras. Hoje no Brasil existem mais de 170 distribuidores de combustível. E quando ocorreu essa desregulamentação, hoje o mercado ele se tornou um mercado, vamos botar assim, em alguns lugares que o mercado não é sadio. Isso as próprias empresas reconhecem e sabem, todo mundo sabe disso. Tá? Aí o que acontece? A companhia Shell, quando ela me vende aqui mais caro e ela tá vendendo mais barato em outra região, ela tá, tipo assim, ela tá ajudando um revendedor que tá numa região dessa de guerra,
Mas vamos denunciar isso então, Eduardo. Então, o empresário, ele precisa ir na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, e denunciar que o distribuidor, essa companhia, está fazendo preço diferente numa mesma região. Se você diz que há uma diferença de 20 e 30 centavos de imposto bandeirado, como vocês chamam, em Araruama, por que o empresariado da cidade, os donos de postos, não se posicionam publicamente? Vão à Câmara de Vereadores, vão ao PROCON, vão ao Ministério da Justiça e denunciam isso. Então o que não pode acontecer é a população pagar o pato. Não pode, isso não pode acontecer, Eduardo. Todos os órgãos sabem que isso acontece. Tá? Não, eu não sabia. Essa denúncia é feita... O seu ouvinte, o nosso ouvinte não sabia disso. Não, o ouvinte não sabe, não acompanha. Vou dar um exemplo para você, né? A refinaria de Manguinhos, porque as coisas acontecem e às vezes a gente não presta muita atenção, o pessoal que não está no mercado. A refinaria de Manguinhos é uma refinaria, né? Esse próprio nome diz que ela deveria comprar petróleo bruto, refinar e produzir combustível. Concorda? Ela não faz isso, ela não refina nenhum litro e ela funciona há anos. O que acontece? A Globo, há um tempo atrás, na época que o Eduardo Cunha ainda estava solto, ela tentou fechar a refinaria de Manguinhos. O governo, Sérgio Cabral, tentou até desapropriar a refinaria de Manguinhos, não sei se você lembra disso, e não conseguiu. É muito difícil, entendeu? É uma luta nossa, é uma luta do sindicato, é uma luta de todos os revendedores de qualidade, né, que trabalham honestamente. Tem hoje no mercado que hoje o mercado de combustível não é um mercado muito sadio em alguns lugares e que é alimentado com isso, né? Então o problema não é preço. Se você quiser, ou se o pessoal da Câmara quiser, eu levo minhas notas de compra para você a qualquer momento. Eu quero e vamos fazer um debate aqui, vamos convidar um proprietário de posto em Araruama e Iguaba pra gente bater essas notas então, porque não pode é o consumidor ser punido por o que você coloca, que aí a culpa não é do dono do posto, a culpa é do distribuidor, a culpa é de quem vende o combustível pro dono do posto. Agora, o que não pode acontecer é a população pagar o pato, é o cidadão ter que sair de São Pedro da Aldeia, sair de Cabo Frio para ir a São Pedro, para ir a Iguaba. Vários empresários que me falaram durante a semana, que tem vários carros, um empresário que tem 20 carros, ele sai daqui de Cabo Frio, abastece a frota dele em Iguaba Grande. Isso é um absurdo. Isso aí para a cidade. Você está gerando emprego em outra cidade, você está gerando imposto em outra cidade. Nós não podemos aceitar isso. Então, Eduardo, eu agradeço a sua participação, agradeço até a sua coragem de entrar no ar para se posicionar, mas nós não estamos convencidos, a população não está convencida, e eu quero te convidar sim, para que a gente possa nos próximos dias voltar a esse assunto, você vai me ajudar a identificar, aí nós vamos para o Ministério da Justiça, onde for preciso, eu vou com você, porque se isso que você coloca é verdadeiro, então nós, a população, o prefeito Marquinho Mendes, presidente da Câmara, vereador Aquiles Barreto, o empresário está fazendo uma denúncia muito grave aqui. Ele sim está denunciando uma espécie de crime praticado por fornecedores. O empresário está denunciando e ele diz que quer expor a nota fiscal dele e comparar com a nota fiscal, segundo o empresário, a mesma distribuidora entrega por outro preço em São Pedro da Aldeia. Então, por que esse tratamento diferenciado com a população de Cabo Frio? Nós não vamos deixar passar isso em branco. Eduardo, obrigado pela sua participação no programa. Eu quero voltar a falar com você em off. Ok, muito obrigado, amigo. Muito bem, são 10h44. Odilei, vamos aproveitar aqui mais os ouvintes também que estão ligando pra gente, fazendo perguntas. Só para esclarecer que tem muitos ouvintes que estão ligando, que estão participando com a gente, e muitos estão fazendo sempre a mesma pergunta. E a gente está respondendo na medida do possível, né? A gente está tentando esclarecer isso aqui na mesa, e você fica atento aí se você tem uma dúvida que ainda não foi revelada aqui pra gente, que a gente ainda não conseguiu sanar. César Pinho, tá, beleza, o César Pinho já tá na linha, mas enquanto você, ouvinte que tá aí, tem uma dúvida também com relação a esse assunto, que a gente possa tentar ajudar a esclarecer,
manda um zap pra cá, 981490233. Vamos falar com o César Pinho direto lá Antes daqui o engenheiro Luciano Silveira, sim, da Asaerla, da Associação de Arquitetos e Engenheiros, ele manda um zap aqui pra mim dizendo: a questão dos preços de combustíveis na região dos lagos, principalmente em Cabo Frio, é um absoluto cartel. Obrigado pela sua participação, Luciano Silveira. Essa definição, hein? César Pinho, bom dia, querido. Ô, meu querido, me desculpe aí, vou entrar nessa conversa aí, com todo respeito aí o representante do sindicato, para dizer que no início do milênio lá, 2000, 2001, Ô César, uma conversa. Ô César, vê se você consegue só baixar um pouquinho o teu áudio, o teu retorno, que tá reverberando um pouquinho. Tá bom. Ok, beleza, pode continuar então, por favor. Então tá falando a respeito disso, que na verdade a gente teve uma conversa com o representante, com donos de postos de gasolina, e o discurso era outro. O discurso era que o imposto era muito caro, né, e que tinha um frete que também era caro. Então, a grande questão, inclusive que eu deixei eles, né, constrangidos naquele momento, eu perguntei: e por que o GNV, o gás natural, ele é vendido mais caro no Rio? Tudo bem. O gás não tem frete, né, César? É isso? Oi? O gás não tem frete. O gás não tem frete. Então, se o nosso representante aí está passando... Boa observação. Boa observação. Isso. E se ele está passando por esse problema, se os postos de gasolina aqui em Tomar, é muito fácil de resolver essa questão. Importa a gasolina da Venezuela, que eles estão precisando, e o preço lá está R$1,69. E vai chegar aqui mais barato do que o posto aqui da Petrobras. Hoje tá complicado. Hoje nós estamos importando venezuelanos e venezuelanas pra cá. César, o negócio tá feio lá. Nós vamos voltar aqui. A gasolina lá tá barata, importa pra cá, atrás. É isso aí, é verdade, César. Obrigado aí, César. Nós vamos voltar aqui aos nossos estúdios. Nós temos 4 debatedores aqui e de novo o programa tá ficando pequeno, não é, Marquinhos? Tá ficando pequeno. Professor Décio Neto, você foi autor de uma ação popular que suspendeu por 60 dias esse malfadado decreto do presidente Temer. O que você tem a dizer sobre a fundamentação da ação e, sobretudo, sobre essa cassação da liminar que foi feita por um desembargador federal na noite de ontem, e num negócio que não tem explicação da forma como aconteceu, com a agilidade que aconteceu, como aconteceu também em relação àquela ação popular de um advogado de São Paulo em Brasília, que também em tempo recorde foi suspensa, foi cassada a liminar. Fala, professor. Vamos lá, vamos por partes. Eu, movi, sou autor da ação. Minha noiva, que está aqui também presente aqui no estúdio, ela foi advogada dessa ação, doutora Alessandra Napoleão. Obrigado, Alessandra. E o que nos motivou foi exatamente essa ação desse advogado, que lá em Brasília tinha conseguido uma liminar, mas foi cassada logo no dia seguinte. E realmente numa agilidade muito grande, assim, foi muito rápido. E foi cassada, e também da forma como foi cassada a liminar, porque não foi analisado o mérito, tá? Eles, na verdade, a Procuradoria-Geral da União, ou a Advocacia-Geral da União, né, melhor dizer AGU. Eles entraram com um recurso pedindo simplesmente para suspender os efeitos da liminar lá, e o que nos deixou muito revoltados, indignados. E o que diz um desembargador por razões econômicas. Mas na verdade, ele não enfrentou o mérito. Ele não enfrentou o mérito da questão. As razões econômicas do povo, eles estão se lixando. Ele não tratou da questão da violação do princípio da legalidade, da anterioridade, 90º. Não tratou disso. Ele sustentou a decisão dele no artigo 4º, tá, da Lei 8.437, que é uma lei que fala de concessão de liminares contra a fazenda pública, no caso proibindo, né, criando uma série de restrições, não é proibindo totalmente, mas criando uma série de restrições. E a justificativa foi que aquilo traria um abalo para o país, né, e os serviços públicos assim não poderiam ser mais prestados. Na minha ação popular, eu, na verdade,
Eu questiono isso. Será que esse dinheiro é para a prestação de serviços públicos? Juliano estava aqui ainda falando, lembrando. PIS/COFINS é um tributo vinculado. Esse dinheiro estar indo para a saúde, para a área social. Tá? Tudo bem, eu sei que o governo precisa arrecadar para cobrir o rombo. O rombo das falcatruas, para esclarecer quem está em casa, né? O rombo da corrupção. O PIS significa Programa de Integração Social e o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ou seja, não é para cobrir rombo, né? É tributo vinculado, isso aí é claro. E foi caçada dessa forma, aí que motivou a gente a dar entrada. A ação popular, ela é uma ação democrática. Qualquer cidadão pode dar entrada. Eu não fiz isso para aparecer, nem querer ser mais inteligente do que ninguém. Não fiz isso para isso. Até porque meus alunos em sala, né, eles ficavam ali cobrando 10. A minha noiva ficou assim, 10, você não vai fazer nada? Mas eu já tinha tomado, assim, tinha passado por 2 situações de também aqui, a gente tá falando aqui, o que pode fazer? Fiz representações que não derem nada, a gente vai ficando meio desmotivado. Mas ainda assim ela insistiu, ela falou, faz aí a parte jurídica do tributo aí, que eu tô aqui já fazendo, foi feita a 2 mãos e a gente deu entrada na sexta-feira, foi pra conclusão na segunda-feira e na quarta, não é isso que saiu a liminar do juiz aqui, doutor Biratã, por sinal, excelente decisão, não só porque acatou o meu pedido, não, porque ele fundamentou muito bem, ele enfrentou os argumentos. Na nossa ação popular a gente fala dessa questão dela ser democrática de qualquer cidadão e nesse pedido da AGU, com todo respeito, tem que respeitar, né? Também lá a decisão do desembargador, respeito, mas não concordo. Os argumentos não são convincentes, não são jurídicos. Ele fala, chega nessa decisão agora que cassou a liminar dessa nossa ação popular, falando que, não, pelo efeito multiplicador que essa liminar pode gerar, quer dizer, outras ações populares no Brasil podem ser propostas, deve ser cassada a liminar. Isso viola a própria essência da ação popular, que é democratizar qualquer cidadão ir lá e reclamar no judiciário. Isso é constitucional. Isso é assim, é absurdo. Chega a dar revolta um pouco assim a gente. Isso, com todo respeito, não dá pra descer. E o STF, por incrível que pareça, tem um posicionamento recentíssimo nesse caso da nomeação do ex-presidente Lula como ministro. O STF se manifestou dizendo que cabe sim, em qualquer lugar do país, ação popular para questionar isso. Não cabe TRF dizer que tem juiz prevento ou que tem que ser no STF, porque isso viola, isso tira o direito do cidadão de reclamar, de gritar. É um absurdo. Nós estamos chegando praticamente ao final do programa, é uma pena. Doutor Juliano Almeida. Só completar o que tá falando, que assim, é um filme que a gente já viu e agora todo mundo vai lembrar. Entrou com ação, nós estamos falando da liminar, foi cassado. Se lá na frente, no mérito dela, porque eu considero que foram 2 pedidos diferentes, o do advogado foi dentro da lei, foi um pedido de direito, e o da promotoria foi um pedido político, são coisas distintas. Vamos supor que lá na frente essa liminar, que não tem validade hoje, mas no mérito realmente seja considerado que esse aumento não deveria existir. Aí eu pergunto, quem vai devolver o nosso dinheiro? Mas aí que é um outro problema aqui na faculdade, eu bato na tecla. Hoje em dia a gente está num cenário jurídico que também isso é revoltante. Eles reconhecem lá na frente, quando chega em STF, no STF, e aí vão lá e modulam os efeitos. O que é isso? Absurdo. Reconhece que está errado, mas o para trás, quem pagou indevidamente, ele, por uma via oblíqua, ele tira o direito dele de pedir a repetição de indébito. Absurdo. Isso está virando, infelizmente, assim, a prática. Doutor Márcio Lisboa. Bom, Dirley, eu tô vendo que já estamos chegando ao final. Eu gostaria de fazer as considerações finais. Infelizmente. Realmente é um tema polêmico, né? Que está em voga e muito bom. Então, eu vou para as considerações finais de cada um dos presentes aqui, dos debatedores, o Juliano, o Márcio, a Ana Caroline e o Décio. A pergunta: vamos ficar como está então? O que a sociedade pode fazer? Já que a prefeitura não faz, já que o PROCON não faz, já que ninguém faz nada, já que a própria grande imprensa não se posiciona sobre isso, ou seja, ninguém faz nada e o cidadão continua sendo assaltado. A palavra é essa, é assaltado em Cabo Frio. A pergunta já nas despedidas de cada um dos meus convidados: o que o cidadão pode
deve e precisa fazer? Doutor Márcio de Lisboa. Bom, Dilei, como eu já tinha falado anteriormente, eu acho que o cidadão, o consumidor, ele precisa contribuir com isso também, cobrando a nota fiscal quando ele abastece. Ele precisa estar de olho como fiscal também seria interessante que ele pudesse visitar o site da ANP para ver ali a parte da regulamentação dos 24 itens que são normalmente fiscalizados pelas autarquias, principalmente pelos PROCONs e os órgãos reguladores, que ele possa também, nesse caso de dúvida, fiscalizar não só o preço, mas também a qualidade do produto, porque existe alguns comerciantes que abusam não só da questão do valor absurdo do combustível, como também da adulteração do produto, né? Então, que o consumidor fique de olho nisso e possa, em caso de alguma dúvida, requerer os testes que são obrigatórios serem apresentados no momento ou buscar o seu órgão de proteção, o PROCON regional. Me coloco à disposição ao município de Arraial, que é o qual eu represento, né, ao povo cabista, que caso exista alguma suspeita, que possa procurar o PROCON através do 151, do 26221417, e hoje nós temos também um aplicativo que é o Meu PROCON RJ, que já é algo que temos assim um contato mais direto, muito mais rápido com o nosso consumidor. Num todo dia, eu gostaria de agradecer a mesa, agradecer você a oportunidade por estar divulgando, por estar participando de um debate extremamente importante e dar meu bom dia e um abraço a todos. Obrigado, meu querido amigo Márcio Lisboa. Doutor Juliano, a Andecom, a pergunta é: o que fazer? O que o cidadão pode fazer? Eu costumo falar que é melhor... Pode procurar a Andecom? Se possível, doutor, responda em 1 minuto, por gentileza. Então, rápido, duas coisas que o consumidor tem que prestar atenção. Primeiro, na questão da adulteração do combustível, qualquer problema, pode procurar a Andecom, que a gente está à disposição. Endereço da Andecom. Rua Major Vinegar, 496, telefone 2645-2956. Repete o telefone aí, Juliano. 2645-2956. Atrás da Caixa Econômica, fica mais fácil. E o boicote... Andecom, Associação Nacional de Defesa do Consumidor. E a melhor arma do consumidor, eu considero que é o boicote. Quem puder evitar abastecer, isso afeta o bolso do empresário, vai afetar o bolso do governo e, infelizmente, é a melhor forma. Mesmo que necessite, evite ao máximo. Fazendo isso durante 3 meses, o empresário vai sentir no bolso, vai fazer diferença. Obrigado pela oportunidade e bom dia. Obrigado, Juliano. Doutora Ana Caroline. Olá, bom dia. O que acontece? Eu acredito que realmente, né, o consumidor, não só o consumidor, mas o cidadão, tem que correr atrás mesmo, como o professor Décio fez, propor uma ação popular para poder exigir seus direitos, não ficar também atinente, né, à questão do STF, como ele falou da questão da modulação. Eu até chamo o STF como se fosse o senhor do tempo. Ele modula os efeitos, ele que vai decidir quando que vai começar a vigorar, que até fere até a própria legislação, né, enfim. Mas tem que correr atrás mesmo dos direitos, tem que conhecer para poder exigir, porque a gente só passa a exigir quando nós tivermos conhecimento. Se não tiver conhecimento, se não formos educados, como o doutor aqui do meu lado aqui falou, Márcio Lisboa, pra gente exigir, nós temos que ser educados. Obrigadíssimo por sua presença e sua contribuição, doutora Ana Caroline. Obrigada. Professor Décio. Não, eu só tenho, pra fechar, realmente dizer isso, que a gente não pode ficar aí aceitando passivamente. Tem um contato que as pessoas do povo, porque muita gente ontem tentou falar com você, eu mesmo tive a maior dificuldade, e foi o nosso Felipe Fidelis que conseguiu lá na redação na produção da Inter TV o seu contato. Muita gente querendo te trazer. Já na minha base de e-mail já são mais de 3 mil alunos, que eu leciono direito tributário há mais de 10 anos, então só de e-mail eu tenho mais de 3 mil alunos na minha base. Eu não sei, né? Acho que eu vou ficar sem vida, mas vou passar aqui o meu celular, 99811-8520. Eu agradeço aí também a participação, fiquei muito feliz pelo convite. E agradeço também aqui aos meus colegas pelo debate. Eu é que agradeço a você, professor, a Ana Caroline, ao Márcio, ao Juliano, a você que me ouve, a você que ficou atento aí durante a semana, se mobilizou, mandou zap, mandou telefonemas, me abordou nas ruas da cidade, comentou nas redes sociais. A você o meu agradecimento e quero dizer que a luta continua. Nós não vamos esmorecer, nós não vamos permitir que essa situação passe impune. O empresário Eduardo Lessa corajosamente ligou, emitiu a sua opinião,
falou que está à disposição. Nós vamos querer ter acesso a essa nota fiscal. Nós vamos querer convocar outros empresários da região que praticam preços diferenciados para menor. Nós vamos querer saber, sim. A população quer saber. Não pode. Os endereços, o professor já deu o celular dele, o Juliano passou o endereço da Andecom, mas o PROCON municipal. Você precisa ir ao PROCON municipal. Você precisa ir ao Ministério Público Estadual. Nós precisamos apurrinhar as autoridades. Não podemos admitir que essa situação continue como está. Todo mundo de braços cruzados, o problema é sempre do outro, ninguém resolve nada. O programa Fala Dirley vai se posicionar. Nós vamos cobrar do PROCON municipal. Nós queremos trazer aqui o representante do PROCON municipal, nós queremos trazer aqui o representante ou a representante do Ministério Público Estadual, porque é inadmissível. É inaceitável que essa situação prevaleça sem qualquer solução. Chegamos, infelizmente, ao final de mais um programa Fala Dirley. A você. Sábado que vem tem mais, Gerlei. Sábado que vem tem mais, 9 da manhã. A gente vai estar aqui de novo. Obrigado a você. Obrigado, meu Deus, por mais um dia permitir estar falando com tanta gente bonita, com tanta gente com tantos problemas para serem debatidos e que a gente se transforme, como está se transformando, no porta-voz dessas pessoas. Aqui todo mundo fala. Aqui eu falo e não me calo. Um abraço a todos. Você ouviu pela Cabo Frio FM, programa Fala Dirley. Uma rádio da a sua serviço. cidade.